Para falar sobre esse assunto, nós convidamos hoje para participar aqui do programa conosco a psicóloga Luciana Boing. Também participam do programa o advogado-presidente da Comissão de Direito da Família da OAB, Dr. Jorge da Rosa Filho, e a vice-presidente para assuntos de registro civil de pessoas naturais da Associação dos Notários e Registradores de Santa Catarina, Liane Alves Rodrigues. Muito obrigado a todos pela gentileza da participação aqui conosco. Conversas Cruzadas, que tem patrocínio da promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais, e Queires, todo mundo tem um grande motivo para comprar no Queires. Bom, eu aproveito a oportunidade para convidá-lo a participar conosco aqui do programa, e para fazer isso tem uma série de canais muito facilitados para você. O facebook.com/Conversas Cruzadas, tem o e-mail, que é o conversas@tvcom.com.br, que eu vou abrir já para que a gente possa fazer esse contato. Tem o também Twitter, que é o @ConversasTVCom, e o que talvez seja o mais ágil e prático para você se manifestar conosco é o nosso WhatsApp. O telefone é o 48-9188-4044. 9188-4044 é o telefone aqui da TVCom. Eu só peço para que você sempre se identifique, diga de onde fala e, se possível, não faça ligação de voz, porque a gente não tem como atender aqui. Mas se você escrever, tá tudo certo. Manda mensagem que a gente lê aqui e, com o maior prazer, registra a sua manifestação sobre esse assunto. Bom, eu vou pedir a gentileza para começar com o Dr. Jorge da Rosa Filho, que é advogado, presidente da Comissão de Direito da Família da OAB, para saber se nós temos, Dr. Jorge, obrigado pela gentileza da participação aqui conosco, uma boa noite, progredido na legislação à medida que a sociedade também avança, ou se nós ainda temos muito a melhorar no texto legal para dar suporte e apoio de direitos e deveres para essas novas formações familiares que tendem a se formar mais intensamente a partir de agora. Boa noite. Boa noite. Hoje em dia, aqueles que se dedicam ao estudo do direito de família ou que atuam na prática, de alguma maneira, tocam nesse ramo, acabam enfrentando questões como essa, que ganhou destaque essa semana, a respeito de novas composições familiares. Nós sabemos, porque nós acompanhamos na mídia, que a aprovação e modificação de leis tem uma peculiaridade muito grande aqui no país, porque ela é muito morosa. Sim. Então, o debate se inicia, evolui, e às vezes perde o sentido do próprio início do debate, a própria motivação, e 10, 20, 30 anos depois é que vai se aprovar alguma lei, alguma modificação. E atuando no direito de família, nós percebemos que a velocidade é muito maior do que a do debate, do que a modificação legislativa. O nosso Código Civil atual é de 2002, e mesmo assim ele traz, ele não contempla toda a realidade que já existia naquela época a respeito do direito de família, como uma série de outras questões, enfim. Uhum. Então, hoje, o papel do juiz ele é muito importante, principalmente porque o juiz ele tem a obrigação de julgar e, na falta da lei, ele deve complementar essa omissão. E ele, evidentemente, que não vai fazer isso de acordo com a opinião pessoal, mas com o que está estabelecido previamente na Constituição, nas leis que hoje vigoram. Então, a decisão em si, proferida pelo juiz da segunda vara da família aqui da capital, ela é, de uma certa maneira, inovadora, principalmente porque não existe ainda a figura de uma criança nascida, efetivamente. Os pais se anteciparam, aqueles interessados se anteciparam para se precaver de um eventual negativa de registro. Uhum. De qualquer forma, a multiparentalidade em si, ela já existe há algum tempo e, principalmente, isso já se caracteriza como uma realidade e que há coisa de 4 anos, 5 anos, se passou a reconhecer, talvez um pouco mais, se passou a reconhecer no judiciário e, a meu ver,
a justiça, sim, consegue entrar em sintonia com a realidade que a gente não pode ignorar hoje em dia. Então, decisões como essa são efetivamente importantes justamente para provocar eventualmente essa alteração na legislação. Né? Então... Bom, a gente vai aprofundar, evidentemente, e eu vou retomar aqui a fala com o Dr. Jorge e voltar a alguns pontos. Enfim, já estão chegando manifestações por aqui. O Marcos Rosa mandou aqui para a gente, eu vou até anotar para a gente fazer daqui a pouco. Ele fala do centro. Para você mandar a sua manifestação também é só enviar aí para o número que está na sua tela, 9188-4044. A pergunta do Marcos é bem pertinente, mas eu vou deixar daqui a pouco, Marcos, para a gente primeiro ouvir todo mundo da mesa e depois a gente inicia essa nossa interação mais direta. Mas desde já, obrigado pela tua companhia aqui conosco. A Liane Alves Rodrigues está conosco, vice-presidente para assuntos de registro civil da ANOREG, que é a Associação dos Registradores aqui de Santa Catarina, notários e registradores. Obrigado, vice-presidente, pela gentileza da participação aqui conosco. Como é que vocês já estão trabalhando com isso nos cartórios e, sobretudo, como foi a receptividade? Há uma demanda, vocês percebem, por esse tipo de registro diferenciado? Esse caso, claro, é o primeiro, mas já houve episódios anteriores de tentativa, de procura. Como é que está a realidade aqui no Estado? Boa noite. Boa noite. A realidade aqui no Estado ainda depende do provimento judicial, porque o registrador ele tem que ele está distrito ao princípio da legalidade, tipicidade e especialidade. Ele não pode fugir. Então, se está na lei, cumpre-se a lei, ou o mandado judicial. Então, não temos apesar de concordarmos, não podemos ter essa iniciativa de fazer o registro sem um provimento judicial, sem uma lei que esteja lastreando esse registro. Então, estamos aguardando efetivamente a legislação avançar, mas não podemos, o registrador ele é obrigado a cumprir as normas escritas, tanto leis quanto provimentos da Corregedoria Geral dos Estados. Claro. Disso não sobra dúvida, evidentemente. Agora, se chega uma família hoje a um cartório, talvez com poucas informações, porque a gente sabe, lidando com a divulgação de informações todos os dias, a gente sabe que a mensagem, por vezes, ela é entendida incompleta. Então, eu estou imaginando aqui, hipoteticamente, a situação de uma família que viu esse episódio do bebê dos 6 avós, que é o tema do nosso programa aqui, mas não acompanhou, talvez, que nós não tenhamos um respaldo legal ainda definido, e como o doutor Jorge falou, na ausência da legislação, o juiz aqui determina, enfim. Se ela chega hoje num cartório e quer fazer esse tipo de registro, que tipo de orientação os cartorários podem passar, os registradores, para essa família? Porque nós temos um caso que está baseado em liminar, mas e os outros tantos que talvez não tenham virado processo ainda, todos eles terão que passar pelo mesmo caminho? Enquanto não houver uma legislação específica, enquanto não houver um provimento judicial voltado aos cartórios, não temos, ficamos de mãos atadas, mas a gente vai indicar a essas famílias que procurem um advogado, que procurem seu direito através do advogado, que ele vai conseguir que elas consigam esse registro. Muitos já procuraram cartórios, que vocês têm informação? A gente tem notícia, inclusive, daquela família que, sobre a barriga de aluguel, eles foram direto no cartório, então eles não se anteciparam, que nem essa família se antecipou, né? Entrou na justiça primeiro, já para garantir que no momento do nascimento do bebê já conseguisse registrar. E aquela família não. E eles ficaram muito assim, achando que fosse o registrador que se omitiu. Mas não, o registrador ele tem que ter a lei, tem que ter a norma para poder fazer esse registro. Ele não pode tomar essa iniciativa sem a legislação. Sim, sim. Isso, como eu disse também, é bastante nítido, mas eu imagino também, quem está do outro lado do balcão, né, do lado do registrador, por exemplo, tem que se ter um certo cuidado em dizer que não dá para fazer o registro por falta de amparo legal, porque, por vezes, a gente lida com vários níveis de informação das pessoas, e
pode, por vezes, a pessoa ter uma interpretação incorreta de que há uma leitura preconceituosa e por isso que não deu para fazer, e aí fazer daquilo uma tempestade em copo d'água. Vocês devem ter que ter um cuidado muito específico, eu acredito que alguma orientação nesse sentido, para que o impedimento fique claro que é apenas legal e de forma alguma comportamental ou de opinião. Não, a gente reconhece, né, e trata das pessoas, todos que procuram os estabelecimentos registrais, da mesma forma, e, né, com a mesma educação, vamos orientar a procurar um profissional da área, né, um advogado que consiga esse provimento judicial, informando para eles que ainda não existe uma legislação específica, mas que eles vindo com o provimento judicial, a gente acaba, né, consegue fazer o registro. Sim. Bom, eu vou concentrar aqui as manifestações que já estão chegando, além do Marcos, outras também, para daqui a pouco, talvez ainda nesse bloco, mas primeiro eu gostaria de ouvir a psicóloga Luciana Boeng, que está aqui conosco. Obrigado pela gentileza da participação. Obrigada também. É um tema, evidentemente, atual, também polêmico, até algumas manifestações que já chegaram aqui vão justamente pelo outro lado. Mas qual é a sua leitura? Eu falei na abertura do programa que perguntei se a gente teria que se preocupar também com um acolhimento, enquanto sociedade, de famílias desse tipo que vão ser cada vez mais frequentes. As pessoas não podem não aceitá-las e destratá-las. Enfim, recentemente a gente acompanhou até a própria RBS TV exibiu no quadro do Fantástico aquele quadro que simula situações reais para ver a reação das pessoas. E o quadro é justamente esse, um casal homoafetivo com uma criança numa praça e despertando reações múltiplas por parte da sociedade. Como é que a gente pode se preparar para lidar com essa questão de uma forma cada vez mais natural? Boa noite, obrigada também pelo convite. Eu acredito que esse evento que está sendo feito aqui agora, né, esse bate-papo, essa discussão a respeito do tema, é uma das maneiras, né? E também, como o Dr. Jorge colocou, o quanto a lei se antecipa nesse sentido e promove situações à frente mesmo, né, do que está escrito, para que as pessoas possam debater esse assunto, trazer esse assunto à tona e desnaturalizar um pouco a questão da família como uma família nuclear, pai, mãe, filhos, e sim considerar todas as novas configurações que existem. É uma questão importante, eu estou até marcando aqui, que a senhora usou a expressão para desnaturalizar a questão da família. Deve ser um exercício de psicologia muito intenso, porque se lida com um modelo milenar e através do qual muitos dos que não aceitam essa nova montagem foram educados, ou seja, só veem como certo a forma na qual foram educados, mas para que nós tenhamos essa diversidade entendida e compreendida, qual é o desafio psicologicamente falando? Acho que o desafio é justamente esse, assim, de trazer trazer à tona essa discussão, né? Tu usaste o termo milenar e eu me lembrei de um estudo de sociologia que fala sobre as famílias, que é um estudo muito utilizado em psicologia, que fala sobre a história social da criança e da família, mostrando que, na verdade, essa formação familiar nuclear, né, do pai, o pai, a mãe, os filhos na mesma casa, morando na mesma casa, é uma formação muito recente, na verdade. Ela não é assim tão antiga. Se a gente for pensar assim sociologicamente, é uma formação recente. E assim como ela é recente, mas ela é colocada como natural e como deve ser hoje atualmente na nossa sociedade, existem outras formações. A sociedade vem se transformando, né? E essas novas configurações estão aí, né? Na verdade, não vê-las, não aceitá-las, não incluí-las, é que seria estranho. Sim. Então, esse processo de enxergar o que está acontecendo, é claro que para algumas pessoas, né, a questão, sei lá, moral ou outras questões que podem travar esse processo, chegar mais perto e ver de perto essa situação, pode realmente dificultar.
mas à medida que se faz um debate, que se traz isso à tona cada vez mais, e à medida que situações como essas acontecem, onde o juiz faz valer, né, enfim, não sei qual é o termo jurídico, mas defere, enfim, e permite que isso aconteça, e que essa criança seja registrada dessa maneira, eu acho que isso faz com que as pessoas comecem a rever e comecem a enxergar essa família como uma família como outra qualquer, né? A questão da família está muito mais relacionada com afeto do que com a parentalidade ou ser genética, né? Parentalidade genética, se é o pai ou a mãe biológica em si, mas sim com o afeto que vai se formar naquela relação, o afeto de pai, afeto de mãe, ou de duas mães, ou de dois pais, não importa, né? Doutor Jorge, o que nós temos de demanda hoje? As causas que passam pela esfera do direito da família relacionadas a esse novo formato, a formação de núcleos familiares homoafetivos, por exemplo, tem sido cada vez mais frequente, tem aumentado a quantidade e a demanda por esse tipo de ação jurídica? Eu vejo que essa discussão, ela, muito embora ela ainda cause bastante, de uma certa forma, polêmica, ela vem se consolidando e no ambiente jurídico isso já está bastante, talvez no psicológico já esteja bastante ultrapassado, inclusive. A questão por exemplo, das relações de pessoas do mesmo sexo, do reconhecimento de uma família como constituída por pessoas do mesmo sexo, ele foi decidido pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, em maio de 2011. E quando eu digo em maio de 2011, eu digo que aí já existia uma discussão de anos. Sim. Não foi provocada naquele dia, naquele mês. Então, e essa decisão, inclusive, tem efeito erga omnes, que a gente chama, ou seja, não é específico para aquele caso, e efeito vinculante. E mesmo assim, questões desse tipo ainda causam uma discussão, ainda despertam a curiosidade das pessoas. A multiparentalidade, ela não é nova. E se nós formos parar para pensar, nós eventualmente vamos ter até algum caso que nós conheçamos, algum familiar, enfim. Um dos primeiros casos que foi reconhecido de multiparentalidade por um tribunal de justiça, que foi de São Paulo, dizia respeito a uma família composta por um pai, uma mãe e um filho. E a mãe biológica, né, os dois pais biológicos, a mãe biológica morreu. E, posteriormente, o pai assumiu a relação, uma união estável, posteriormente se casou com uma outra pessoa. E como esse filho, a época do falecimento da mãe biológica, era muito novo, quem efetivamente proveu todos os cuidados maternos, a referência, enfim, atuou como mãe, foi a mãe, a madrasta, né? E essa família requereu o reconhecimento da maternidade, mas não excluindo a mãe biológica já falecida, mas acrescentando o nome daquela mãe socioafetiva. E aí é um ponto-chave, é a socioafetividade. E essa família hoje é composta por um pai, uma mãe socioafetiva, um filho, e no registro desse filho existe também uma outra mãe. Então, a situação de duas mães e um pai, ela já existe. Sim. Mas a forma como o caminho até chegar a essa composição é que cria muitas vezes nas pessoas muita reserva. Então, eu proponho, como atuando na área, que a gente supere essa questão. Não é o fato de haver uma reprovação por determinada parcela da sociedade, determinada parcela não encara isso como absolutamente normal. Isso é uma questão particular. Agora, daí a decorrer ou não direitos é outra questão. Então, como advogado e atuando na Comissão de Direito de Família, nós percebemos que o nosso papel como atuantes no direito já não é mais o de colocar essa questão em debate quanto à forma como isso se caracterizou, mas pelo contrário, passar a discutir quais são as consequências. Porque quando a gente fala em
em parentalidade, a gente fala em alimentos, Sim. a gente fala em guarda. A Lei 13.058, agora do final do ano passado, reiterou a obrigatoriedade, a regra como da guarda como a compartilhada. Como é que isso vai se dar num ambiente em que há mais de um pai ou mais de uma mãe? Essas questões têm que ser debatidas. A sucessão, quer dizer, e a herança, como é que fica? O filho tem direito, não tem direito? Quando o filho morrer, um dos pais tem direito, os 3, os 2, enfim, qual é o critério? Então, no ambiente jurídico, essa é a proposição. É superar essa etapa de aprovável, reprovável e passar a questões práticas, enfim. Bom, eu vou pedir para que a gente faça o nosso primeiro intervalo, para eu voltar daqui a pouco com as manifestações que estão chegando, algumas delas, e que a gente continue essa conversa aqui, porque ainda tem bastante coisa a ser dita. Então, a você que nos acompanha, por gentileza, aguarde 2 minutos e nós voltaremos. Até já.